Ilame, como é o nome daquele lugar, não? Como é o nome daquele lugar lá Lacune, altitude máxima? O pastor, quando eu estive em Cochabamba, em 95, o pastor Eduardo, que hoje está em Curitiba, passou muitos anos lá, missionário, ele disse que realizou um evento em Cochabamba também, um grupo de pastores de Curitiba, inclusive o pastor José Clemente de Carvalho. Eles foram de avião, viu o pastor Joel, e quando desceram em Cochabamba, começaram a passar mal da altitude, começaram a vomitar, a sangrar, e eles tiveram de voltar no voo seguinte, tiveram de retornar ao Brasil. E eu e a irmã Fátima, andando de ônibus, enfrentamos tudo isso aí, graças a Deus, fomos em paz. O pastor está lá há 30 anos e Deus tem preservado, mas não são todas as pessoas que se adaptam naquela região. Então convidamos para que ele viesse ministrar-nos a palavra. Estamos felizes. Vamos dar uma saudação calorosa ao pastor Júlio César Barros, que diremos a ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Joás, estamos juntos, pega aí o que tiver melhor para ele, o microfone. A paz do Senhor. Gratos a Deus pela oportunidade de estar com os meus amados e queridos irmãos nesta manhã. Amém. Participando desse evento tão importante, onde a liderança desta região se reúne para poder glorificar a Deus e ao mesmo tempo ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor José Gomes, ao pastor Pedro, a diretoria da Coativar, pela oportunidade que me deu para estar aqui ministrando, e não somente ministrando, mas aprendendo. Já ouvi 2 companheiros aqui que esteve ministrando, que Deus les bendiga. Foi excelente a exposição bíblica e isso traz uma grande alegria para nós. Mencionava para o pastor Pedro que a gente, como missionário, quando a gente sai para o Brasil, quando a gente vem para o Brasil, não viemos para ensinar, viemos para nos abastecer, porque o campo missionário é outro contexto, é outra realidade. No campo missionário a gente não tem muita opção, você dá muito de si, se desgasta. E isso temos o contexto bíblico da palavra, quando falamos um pouco sobre a transculturação missional da vida do apóstolo Paulo. Você sempre encontrava Paulo sendo abandonado, desamparado pelos seus companheiros, justamente devido à exaustidão do ministério no campo missionário. Graças a Deus pela oportunidade de conhecer os companheiros aqui, ministros que estão pastoreando os campos, e por que não dizer, até mesmo congregações. E agradeço a Deus porque até aqui Deus tem nos abençoado prosperamente naquele país de Bolívia. Permita-me fazer uma breve exposição a respeito da nossa ida, da nossa chamada para o campo missionário. Eu sirvo ao Senhor desde meus 15 anos de idade, quando o Senhor Jesus me salvou. Fui expulso da minha casa, meus pais me expulsaram de casa, porque eu era a esperança da família. A esperança em que aspecto? De uma vida melhor no aspecto econômico. Eu jogava muito bem, quase cheguei a ser profissional. O meu pai depositou muita confiança na minha pessoa, mas Jesus me salvou com 15 anos de idade, mesmo eu não querendo ser cristão. Eu nunca passou pela minha mente de ser crente, nunca fiz um planejamento de servir a Deus, por mais que eu fui educado dentro do catolicismo, na melhor escola da região. A minha madrinha me ajudou bastante, pagava a minha mensalidade. Eu lia muito a Bíblia na minha adolescência, porém, por mais que a pessoa não cristã lê a Bíblia, depois de memorizar os versículos, mas a revelação de Deus só vem pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu não entendia absolutamente nada da Bíblia, por mais que eu decorava como poesia e guardava os versículos da Bíblia.
E dentro do catolicismo conheci todas as dogmas do catolicismo, era praticante, era um católico praticante, não fui um católico chinês, um católico pirata, eu era original. Mas com 15 anos de idade Jesus me salvou e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele se revelou em mim e Deus me deu a oportunidade de lhe conhecer. E justamente na minha conversão eu tive uma revelação exclusiva de Deus e até aqui sirvo ao Senhor. Me casei, mas antes de eu fazer essa apresentação, eu gostaria de pedir ao pastor para que eu possa falar um pouco no espanhol para vocês terem um pouquinho da ideia sobre o contexto missional. O pastor, ele fala um pouco de espanhol e ele vai me interpretar uns 10 minutos somente nessa apresentação. E depois já estaremos meditando na palavra de Deus. Quanto que vocês podem dizer amém? Amém. Me casei com 20 anos de idade. Me casei com 20 anos de idade. Pode interpretar. Me casei com 30 anos. 20 anos. 20 anos de 20 idade. anos de idade. E Deus me dedicou poderosamente. E Deus tem Abençoado. me abençoado. Tem me abençoado poderosamente. Com 20 anos de idade, Com 20 anos de idade, fui consagrado ao ministério. fui consagrado ao ministério. Com os pastores com quem me queriam como hijos. Com os pastores que me queriam como filho. Sou grato a Deus Sou grato a Deus. porque a mis pastores sempre honrei. Sou grato a Deus porque meus pastores, Sempre honrei meus pastores. sempre ouvi os meus pastores. E glorifico a Deus porque não tenho culpa E glorifico a Deus porque não tenho culpa de que mis pastores me apunten os dedos e que me llamen de desobediente. que meus pastores me apontem os dedos e Me llamen de me desobediente. chamem de desobediente, Porque sempre fui obediente. porque sempre fui obediente. Por más que yo tengo llamada, Por mais que eu tenha chamada, pero el ministerio solo es confirmado con la sombra de las manos de nuestros pastores. mas o ministério só é confirmado com a sombra das mãos dos meus pastores. Cuando yo tengo llamado, Quando eu tenho a chamada, yo no puedo exaltarme eu não posso me exaltar y querer ser autónomo, e querer ser autônomo, porque el ministerio porque o ministério es lo que Dios estableció en la Biblia é o que Deus estabeleceu na Bíblia y lo que Dios estableció en la iglesia. e o que Deus estabeleceu na igreja. Y a través de este ministerio E através desse ministério, es lo que el Señor actúa é este que o Senhor atua, y lo que el Señor me dice. no que o Senhor me disse. Tenemos un concepto un poco erróneo. Temos um conceito um pouco errôneo. Y yo ya escuché muchos predicadores predicar E eu já escutei muitos pregadores pregar que ellos son como el apóstol Pablo, que que ellos son como el apóstol Pablo, eles são como o apóstolo Paulo. y que el apóstol Pablo E que o apóstolo Paulo era autónomo. era autônomo. Pero ese es un concepto antibíblico, Mas esse é um conceito antibíblico, anti-hermenéutica, anti-hermenêutico, antiministerial. antiministerial. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo fue bendecido foi abençoado por el colegio apostólico pelo colégio apostólico de la iglesia que estaba en Jerusalén. da igreja que estava em Jerusalém. Existe bases bíblicos. Existem bases bíblicas. Empieza el capítulo 9 del libro de Hechos, No capítulo 9 do livro de Atos, cuando Bernabé quando Barnabé lo llevó, lo condujo, lo llevó ele levou hasta la iglesia que estaba até en a Jerusalén. igreja que estava em Jerusalém. Presentó para los apóstoles. Apresentou para os apóstolos. Pero en Jerusalén Mas em Jerusalém solo había Pedro só havia Pedro y Santiago. e Tiago. Pero Santiago era el pastor de la iglesia, Mas Santiago era o pastor da no igreja. era Pedro. Não era Pedro. Pedro nunca fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Pedro nunca foi pastor da igreja em Jerusalém. Era Santiago. Era Pero o apóstolo Tiago. ¿quién era Santiago? Sim, era Santiago. ¿Quién era Santiago? Quem era Tiago? Santiago Tiago es el hermano menor de Jesús. era o irmão menor de Jesus, Jesús tenía 4 hermanos. que sustentava 4 irmãos. Tenía 4 hermanos. Tinha 4 irmãos. Levanta tus manos
Levanta suas mãos e faça assim comigo. e faça assim comigo. Muitas graças, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão muito tempo isolados da língua aí. Não, mas é para ele se despertar. Obrigado. Porque ele vai com o senhor lá. Ele vai ser com o senhor lá. Quanto pode dizer amém? Amém. Jesus tinha 4 irmãos. Levanta a sua mão comigo e diga: Jesus tinha 4 irmãos. Jesus tinha 4 irmãos. Vamos lá. Os nomes dos 4 irmãos de Jesus. Primeiro, Tiago. Tiago é o irmão menor. Jesus, o primogênito. Depois vem Tiago. Depois vem Judas. Depois vem Simão. E depois vem. Vamos, falta um. José. Eram 4 irmãos. Diga comigo, 4 irmãos. 4 irmãos. Estaremos falando um pouco, vou dar uma pequena introdução. Eu vejo que amanhã terei outra oportunidade, daremos sequência nesse estudo. Agradeço a Deus pela vida dos companheiros que já pregaram a palavra. Eu sempre, por onde passo, eu digo que não sou pregador da palavra, eu sou intérprete da Escritura. Me fascina orar a Deus e entender a Escritura para trazer à exposição aquilo que a Bíblia ensina. Estamos vivendo uma época muito difícil, quando falta a interpretação da Escritura. Eu sei que todos nós somos leitores da Bíblia, todos nós lemos a Escritura, porém, carecemos interpretar a Escritura. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: interprete a Escritura. Quando pode dizer amém? Amém. Noto que os senhores aqui, parabenizo o pastor que já me mostrou aqui uma sala de aula da área teológica. Isso é fundamental para que nós conheçamos a interpretar a Escritura e conhecer mais a palavra de Deus. Porém, falaremos um pouco sobre o ministério. Estaremos começando nesta manhã justamente tocando esse tema, mas voltando a respeito da minha chamada para o ministério. Jesus me salvou com 15 anos com uma missão específica. Todos nós estamos de acordo que nós não cremos na predestinação para a salvação. Todos nós estamos de acordo, porém, os obreiros são predestinados para o ministério. Isso quer dizer que nós não temos opção de escolha para o ministério. Quando Deus nos chama, ou você vai, ou você vai. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: você não tem escolha. Você não tem escolha. Mas diga com graça, diga: você não tem escolha. Amém. Mas você Meu não tem Deus, escolha. estou junto, meu Porque Pai. a Bíblia, e falaremos sobre isso Glória mais a adiante, talvez amanhã, porque a Bíblia te deixa sem saída quando se trata do ministério, porque a escolha, a eleição é divina. Mas eu vou adiantar para vocês, antes de ler o texto. Deus se revela no capítulo 1 para Jeremias. Jeremias era uma criança. Alguns eruditos da interpretação da Bíblia afirmam que ele tinha aproximadamente 8 anos de idade quando Deus se revelou a ele. E Deus disse para o profeta: antes que te formasse no ventre. Vamos definir a palavra antes. O que existe antes da formação do feto no ventre de uma senhora? A presciência. Diga: não tem nada. De outra vez, não tem nada. Porque o feto solamente passa a ser fecundado a partir do momento da relação entre marido e mulher. Mas Deus aparece para o profeta e disse: ei, eu te conheci antes que teu pai e a tua mãe estivessem namorando, estivessem um momento íntimo. Eu já te conhecia. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus, na sua presciência, Ele já tinha te escolhido lá no eterno passado. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E quando você foi gerado no ventre, eu te chamei. Aleluia. Quando observamos o termo ou o verbo chamar, essa é uma coisa muito profunda. Quem chama é Deus. Quem chama é Deus. Bom, entremos agora ao texto e estaremos desenvolvendo. A Bíblia, no capítulo 4 do segundo livro que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, no versículo 1. Vamos lá. 1 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Coríntios 4.
Aqui temos um texto muito interessante, muito conhecido nos irmãos. No capítulo 4, 2 Coríntios, o capítulo 4. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 1. Creio que já vai colocar aqui para a gente ler, porque a minha tradução é um pouco diferente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecendo. Falaremos um pouco sobre o ministério dentro de um contexto genérico da Escritura, e vamos definir um pouco a respeito desse tema tão falado, dessa palavra tão definida por nós. E até mesmo muitas pessoas, como já ouvimos alguns, os dois pastores mencionando aqui, andam desanimados dentro do ministério. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 e no versículo 1, pelo que tendo este ministério, o capítulo 4 do livro de 2 Coríntios é a interpretação do capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Paulo dá sequência falando a respeito do ministério. No capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo traz uma interpretação do ministério do Antigo Testamento. Paulo fala aqui sobre os dois pactos ou os dois ministérios. E permita-me voltar lá ou começar lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, para definir a respeito do pacto e para definir a respeito do ministério. Quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, lá no capítulo 20, Deus manda Moisés subir no monte. Para que Deus mandou Moisés subir no monte? Moisés era um homem habituado a subir nos montes daquela região. Porém, Deus mandou ele subir em um monte específico, que é o Monte Sinai, aquele lugar que era o pico mais alto daquele monte, para Deus se revelar para Moisés. Qual era o propósito de Deus que mandou ele subir para o monte? Deus queria e fez o primeiro pacto com ele ali no monte. Não era o primeiro em toda a Bíblia. O primeiro pacto foi com Abraão, o segundo pacto foi com Noé, o terceiro pacto foi com Abraão e o quarto pacto foi com Moisés. Ali Deus revela para Moisés as leis dos mandamentos. Ele ficou 40 dias e 40 noites para falar com Deus, e Deus se revelou para ele. Ao terminar os 40 dias, que isso aí tem uma mensagem profética relacionada ao capítulo 4 do livro de Mateus, os 40 dias que Jesus passou no monte buscando a presença de Deus antes de começar o seu ministério terrenal, Deus entrega para Moisés as tábuas dos mandamentos. Quantas tábuas Deus entregou para Moisés? Duas tábuas. Quantos mandamentos estavam escritas quantos mandamentos escritos na primeira tábua? 5. Na segunda? 5. Muito bem. Porém, quando nós observamos um pouco a Talmud, a interpretação dos rabinos, dos judeus, nos traz um conceito completamente diferente. Primeiro, na primeira tábua, eu vou entregar esta tábua aqui para o companheiro, por favor. Na primeira tábua dos mandamentos já estava escrito averso e reverso. Diga comigo, já estava escrito os 10 mandamentos. O conceito que nós temos que na primeira tábua estava escrito somente 5 mandamentos e na segunda tábua 5 mandamentos. O conceito dos judeus, inclusive Flávio Josefo afirma que na primeira tábua estava escrito 5 mandamentos e 5 mandamentos. Já tinha os 10 mandamentos. Quando foi para receber a segunda tábua, ouça, por favor, vem aqui, pastor, me ajude. Deus entregou 2 tábuas. Na segunda tábua já estava escrito 5 mandamentos e 5 mandamentos. Os mesmos mandamentos que estavam na primeira tábua estavam na segunda tábua. Quem escreveu os mandamentos? Deus. Diga comigo, a caligrafia de Deus.
Caligrafia de Olha para a Deus. pessoa que está ao teu lado e diga: a letra de Deus, a caligrafia de Deus. Agora diga para a pessoa: Deus gosta de escrever. No Antigo Testamento sempre vemos Deus escrevendo. No Juízo, no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, quando Deus se revelou para Beltesazar ali, ele escreveu na parede do palácio. E ali Deus decreta sentença. Olha para a pessoa e diga: Deus gosta de escrever. Deus gosta de No Antigo Testamento era Deus escrevendo. Imagina, se ele escreveu nas tábuas dos mandamentos, o que os senhores pensam que ficou nas tábuas dos mandamentos? A letra, mas fora da letra. Diga comigo: a glória de Deus. A glória de Deus. Outra vez: a glória de Deus. A glória de A glória Deus. de Deus. A interpretação dos judeus. Existe uma coleção de livros do Pentateuco escrito por Rashid. Shlomo Rashid. Rashid interpreta da seguinte forma: que quando Deus escreveu nas tábuas, as primeiras duas tábuas foi ele mesmo que lavrou as tábuas. E nós temos um conceito completamente errado com relação às tábuas. E o conceito dos judeus é o seguinte: que a primeira e a segunda tábua tinha um espessor de aproximadamente 25 espessura de 25 centímetros. Não era uma tabuinha qualquer. Diga comigo: 25 centímetros. O seu diâmetro era quadrado, que ele tinha 48 e 48 centímetros, quase 50 centímetros. Imagina, uma tábua, uma pedra maciça, que não era feita de pedra comum. Existem alguns intérpretes da Escritura que traz a seguinte interpretação: que as tábuas eram feitas de jaspe, eram pedras especiais, pedras preciosas. E isso tem lógica, porque Deus não trabalha com coisas ordinárias. E Deus não trabalha com pessoas ordinárias. Éramos ordinários quando estávamos nas garras do diabo, mas Ele, pela sua graça, nos lavou pelo poder do seu sangue e nos colocou aqui para que hoje sejamos instrumentos de Deus. Dê um toque no ombro da mão da pessoa que está ao teu lado e diga: você não é uma pessoa ordinária, você é um homem de Deus, um homem chamado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, levante a sua mão e glorifique a Deus. Até porque lá no capítulo 2 do livro de 1 Pedro, na sua epístola, Paulo classifica a igreja como pedras vivas, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus para a edificação. Agora diga para o teu companheiro: você é pedra viva, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Você não é uma pessoa ordinária. Glória a Deus. Temos que mudar um pouco o nosso conceito de que somos um obreirinho qualquer. Não, diga não. Levante a tua mão e diga: sou um homem de Deus. Homem de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus entregou para Moisés as tábuas, Moisés desceu. Escute, porque Moisés não sentiu o peso das tábuas dos mandamentos? Se aproximadamente alguns intérpretes afirmam que essa tábua media ou pesava aproximadamente 200 quilogramas, já está fora da expectativa de carregar um peso muito além do ser humano. Mas aqui está o segredo. Primeiro, Deus revela para nós que a obra é pesada, mas a gente não sente o peso, porque o maior peso carregou Jesus. É forte. João, na sua epístola, escreve: os seus mandamentos não são pesados. Agora olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: não reclame da igreja, por favor.
Não diga que você está morrendo. É verdade. Não, diga não. Não. Deus te chamou porque você é capaz de carregar o peso da igreja. Glória a Deus. Está pesado. Eu vou tirar de você, mas 70 pessoas. Oh, glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus te ajuda a carregar o peso. Se Moisés estava descendo, por que Deus interrompeu o seu diálogo com Moisés? Porque o povo que estava ao pé do monte havia pecado. Levantou um bezerro de ouro e estava cultuando ao bezerro. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, o teu povo pecou, desce. Quando o povo anda em obediência, o povo é de Deus. Quando o povo peca, o povo é do pastor. Desce, porque o teu povo pecou. Ele desceu com as tábuas dos mandamentos. Existem duas interpretações, três, mas vou enfatizar duas interpretações de Rashi. Ele disse que quando Moisés estava descendo da montanha ou do monte, quando ele olhou mais baixo que o povo estava cultuando o bezerro de ouro, ele se enfureceu, ele se irou, ele se zangou. E quando ele se zangou, a glória que estava nas tábuas dos mandamentos, porque onde Deus passa e onde Deus toca, ali fica a marca de Deus, a glória de Deus. Aleluia. E quando ele desceu, viu que o povo estava em uma situação crítica, ele se irou. E quando ele se irou, a glória que estava nas tábuas dos mandamentos saiu, e ele sentiu o peso. E ele lançou lá de cima, e a pedra, ou as pedras, ou as tábuas caíram e se quebraram. A segunda interpretação, que também tem lógica, Moisés, quando viu que aquilo estava acontecendo e viu o bezerro de ouro, ele se irou, desceu, pegou as tábuas dos mandamentos, esmiuçou o bezerro de ouro, e ali foi quebrado as tábuas dos mandamentos. O interessante de tudo isso, que no capítulo 24, capítulo 25 até o capítulo 34, em nenhum momento Deus chamou a atenção de Moisés. Deus não repreendeu Moisés por esse ato. Deus não castigou Moisés por esse ato. Mas Deus puniu Moisés quando Deus disse para ele pela segunda vez: Moisés, você não vai ferir a rocha pela segunda vez, você vai verbalizar a palavra, você vai falar. E ele não teve um autocontrole. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: na ira do homem, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus. Que você fala no impulso sanguíneo, no impulso temperamental, porque você pode perder muitas coisas. Há momento que você tem que manter um silêncio, boca fechada. O meu pastor Carlos Padilha dizia que em uma boca fechada não entra mosca. Há momento que você tem que controlar o teu impulso, a tua emoção, os teus sentimentos e os teus temperamentos. O que Moisés não fez, ele feriu a rocha e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Misericórdia. Oh, Jesus, é verdade. Misericórdia. Mas Deus não chamou a atenção de Moisés com relação da sua atitude quando foi quebrado as tábuas. Porque Deus conhece a fragilidade do ser humano. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: nenhum de nós é tão perfeito que não precise da misericórdia de Deus, que vamos falar mais para frente. Deus não chamou a atenção de Moisés. Ao contrário,
Deus disse para Moisés: Moisés, as tábuas foram quebradas assim, Senhor. Agora tem uma coisa: não me santificaste. quem vai trabalhar nas tábuas que eu lavrei? Agora você. Você vai preparar da mesma espessura, do mesmo tamanho. Não sei onde você vai conseguir o jaspe, mas vai ser igualzinho que nem as primeiras 2 tábuas dos mandamentos. Você vai ter que trabalhar. Em outra palavra, o teu erro você conserta. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: o nosso erro nós consertamos. Não é Deus que vai consertar. Deus vai dar o final, o retoque final. Aí Deus disse para ele: eu vou escrever os mesmos mandamentos, da mesma forma que as primeiras 2 tábuas. Você vai subir novamente. Só que nessa oportunidade você não vai subir sozinho. Leva consigo 70 anciãos. Vai subir contigo. Quem foi aquele que sufretou as mãos de Moisés lá no monte? Arão e Ur. Arão e Ur e Josué. Vai subir contigo. Só que eles vão ficar em um lugar separado. E eu vou descer ali e eu vou comer com eles. Deus comeu com eles no monte. O pacto era tão importante para Deus. E por que 2 tábuas? Porque desde a antiguidade, o pacto, quando era selado, o primeiro ficava com aquele que emitiu o pacto, que fez o pacto, o emissor. O segundo era ou ficava com o receptor. É por isso que vem a palavra a lei de Moisés. A lei nunca foi de Moisés. Olha para o teu companheiro e diga: a lei é de Deus. A lei é de Deus. As regras e os mandamentos são de Deus. Nunca foi de Moisés. Mas por que a palavra e a expressão linguística, principalmente quando observamos o Novo Testamento no livro de Mateus, dos rabinos daquela época, dos fariseus? Na lei Moisés mandou fazer tal coisa. Não foi Moisés, foi Deus. É que a lei foi dada e o pacto foi feito com Moisés. E aí vem a expressão linguística do Novo Testamento: a lei de Moisés. Mas a lei é de Deus. Os mandamentos são de Deus. E quando Deus mandou ele subiu com seus companheiros, mas ele ficou lá em cima novamente. E Deus, ele ficou 40 dias. Novamente Deus escreveu nas tábuas os mesmos mandamentos. Diga comigo: não é uma repetição, é uma reconciliação. É uma reconciliação. Recapitulo: não é uma repetição, é uma reconciliação. Ele desceu. Quando ele desceu, ouça, que parte do seu corpo estava brilhando? O rosto. Por que a face? Por que o rosto? Se na primeira descida a glória estava nas tábuas, e quando ele se irou, a glória desapareceu. Ficou 40 dias, agora ele descendo, a glória estava no seu rosto. Por que no rosto? Vamos lá. Quanto tempo ele ficou diante de Deus? 40 dias. Se ele ficou 40 dias, o reflexo da glória passou para ele, para Moisés, passou no seu rosto. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: meu companheiro, quanto mais tempo você ficar na presença de Deus, você vai se tornar parecido a Ele. Você vai se tornar parecido a Ele. Você vai ter crescimento na tua igreja. Deus vai quebrar barreiras, obstáculos. Pastor, a minha cidade é pequena.
não tem indústria, não tem um conceito humano, mas se você ficar diante de Deus e pedir para Deus, Deus vai abrir portas, vai mandar empresa, vai ter prosperidade, vai ter bênção, porque a bênção, o reflexo da glória, vai passar para a tua vida. Se você crê, levante a tua mão e dê um brado de glória. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Aleluia! Eu estou pregando, eles ficam comigo 5 minutinhos mais. Quando ele desceu, a glória estava no céu. Poxa. Quando observamos a interpretação do capítulo 3 do livro de 1 aos Coríntios, e vamos lá, vejamos o que nos ensina a Escritura. Já termino, pastor, tá? 2 minutos, com isso termino, com isso. Livro 2 Coríntios, no capítulo 3, vejamos o que o apóstolo Paulo traz de interpretação para nós. Versículo 7, primeiro, se referindo às tábuas, ele diz: ouça, ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedra, continua em toda a igreja, todos os pastores, veio Em glória. Onde estava a glória da primeira escritura de Deus? Diga comigo, nas tábuas. Nas tábuas. Outra vez, nas tábuas. Nas tábuas. Hoje Deus não escreve mais em matérias. Deus escreve no teu coração. Aleluia. A glória de Deus está no teu coração. A glória de Deus está na tua vida. Isso não é sensacionalismo, isso é bíblico e é teologia. Se você crê que a glória está no teu coração, levante a tua mão e dê um brado de glória. Aleluia. Continua. E diz o texto da palavra: veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos. Agora passa para o rosto de Moisés. Moisés teve que colocar um véu, porque o povo não podia ver a glória, tanta glória na vida daquele homem. O véu significa algo muito importante para nós na Bíblia. Não somente aqui aparece, mas posterior, depois que Deus mandou construir o tabernáculo, e foi inaugurado no capítulo 40 do livro de Êxodo. Aí vemos o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Sabe quantos centímetros tinha esse véu de separação? Que no lugar santíssimo somente uma vez no ano o sumo sacerdote poderia entrar. Somente o sumo sacerdote tinha uma espessura de aproximadamente 25 centímetros. O véu no templo, desde o templo de Salomão, depois no templo de Herodes, o lugar santo e o lugar santíssimo era separado pelo véu, que tinha 25 centímetros de espessura. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia no capítulo 3, Paulo chama a glória como a glória de Moisés. Só que a glória da lei era transitória, não era permanente. A glória de Moisés não era firme, a glória de Moisés era passageira. Isso demonstra que a glória do homem passa. Glória a Deus. Com todo respeito, mas diga para o teu companheiro: aproveita o teu tempo. E o tempo que Deus te deu, porque uma hora passa. Hoje você está em cima, como diz o pastor que pregou agora de manhã. Amanhã você está embaixo, porque Deus não dá uma glória permanente para o homem. A glória é dele e para ele. Glória a Deus. Quem tem glória, dê glória. Glória a Deus. E quando você está no auge, diga para o teu companheiro: não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim.
Isso. Porque hoje você está, amanhã você pode descer. E aquele que você olhou quando você subiu está lá em cima. Inverso. Muitas graças, pode sentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória do homem é passageira. A glória da lei é passageira. A glória de Moisés é passageira. Continuamos. Versículo 8, Paulo diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quando começa o ministério do Espírito? O antigo pacto foi celebrado no Monte Sinai. O novo pacto foi celebrado no Senado. Glória. Quando Jesus, Mateus, Lucas e Marcos faz menção com relação à celebração da Páscoa, Mateus disse que os discípulos chegaram e perguntaram para o Senhor: onde queres que preparemos a Páscoa? Lucas disse: Senhor, Jesus mandou os discípulos preparar a Páscoa. Marcos relata que mencionou 2 dos seus discípulos. Quem? Pedro e João. Mas por que Pedro e por que João? Pedro, quando foi chamado, tinha aproximadamente 24 anos, o mais velho de todos. João, o mais novo, tinha aproximadamente 14 a 15 anos de idade. Jesus chamou Pedro e chamou João. Equilíbrio no ministério. Se você não criar discípulo, você vai ficar velho e não vai ter quem te suceda no ministério. Você precisa levar jovens no ministério, dar oportunidade para os jovens no ministério. Fui consagrado com 20 anos de idade. Bati o recorde na época, no ano de 1988, no dia 26 de novembro, no campo de Teodoro Sampaio. Quando eu fui consagrado, houve uma murmuração tremenda entre os obreiros mais velhos, e falaram assim: como o pastor Joel José dos Santos vai consagrar um menino? Éramos chamados de meninos. Interpretando textualmente a palavra do capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, quando Timóteo diz assim: que não seja neófito. A palavra neófito significa, não se refere à idade. Diga comigo, não é a idade. Não é a idade. A palavra neófito no original da língua do Novo Testamento significa uma planta sem raiz, fácil de tirar. Mas nós temos na igreja meninos que nasceram na igreja, criado na escola dominical, foi pastoreado, batizado, participa da Santa Ceia, que canta no coral, que canta na mocidade, que toca na orquestra, que faz todo o trabalho, tem um fundamento bíblico, vai ser novo, mas pode ser novo na idade, mas na fé eles têm fundamento, tem raiz. Glória a Deus. Diga comigo, Pedro e João. Celebraram a ceia. Interessante que a orientação e a escolha, não foi deles, foi a orientação de Jesus. Eles perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa? Jesus falou: vocês vão para a cidade, em Jerusalém. Ele estava aonde? Em Betânia. Ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem. Esse homem está fazendo um trabalho diferente. Ele está levando um cântaro de água sobre a sua cabeça. E vocês vão seguir esse rapaz, esse homem, até o lugar onde ele entrar. Na casa onde ele entrar, vocês vão conversar com o dono da casa, ao senhor da família. E vocês vão perguntar assim: o mestre diz, onde está o lugar onde devemos celebrar a Páscoa? Olha comigo, diga comigo, a direção é de Jesus. A ação é dele. Quem faz o trabalho somos nós, mas temos que fazer baixo a direção de Deus. Glória a Deus Deus. direciona em
Eles chegaram na casa, perguntaram para o homem, e lhe mostrou um lugar mobiliado, que é o cenáculo. Vamos lá. Quem preparou a Páscoa? A mobília estava posta, tudo limpa, tudo limpinho, mas quem preparou a Páscoa? É mesmo, né? Pedro e João. Que horas deveria sacrificar o cordeiro para a Páscoa? 3 horas. Quem preparou? Pedro. Quem assou a carne do cordeiro? Pedro e João. Quem preparou os pães ázimos? Pedro e João. Quem preparou todos os elementos? Foram os dois. E que hora tinha que celebrar a Páscoa? Diga comigo, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Agora diga para o teu companheiro, Jesus nunca chega tarde. Jesus nunca Nós chega nos tarde. atrasamos, ele não. Naquela noite, enquanto celebrava a Páscoa, porque na celebração da Páscoa se começava a citar no Salmo 116. Na celebração da Páscoa tinha 4 elementos, 4 taças de vinho. A primeira, a taça de gratidão, de agradecimento ou de louvor. Enquanto eles louvavam, eles agradeciam a Deus e tomavam o vinho. E é um processo. E tem uma coisa: a celebração da Páscoa terminava aproximadamente 11 horas da noite. Tem obreiro que tem pressa, entendo sobre a ética, sobre o trabalho dos irmãos, mas a celebração da ceia, vamos manter um pouco de ética, não vamos fazer as coisas correndo, porque é um momento sublime a celebração da ceia. E quando Jesus estava celebrando a Páscoa, ele tomou o pão, levantou e abençoou. Essa palavra no hebraico vem da palavra berak, que somente o sacerdote tinha autoridade para abençoar. Jesus abençoou o pão, partiu o pão e deu para os seus discípulos. E ele disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Hoje tem tantas teologias que é um símbolo, simboliza. Outro fala a respeito que literalmente o pão, a Eucaristia se transforma da carne de Jesus. Mas Jesus não usou nenhum nem outro. Ele disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Terminou. Chegou na terceira copa, na terceira cálice, o cálice da redenção. E ele tomou e disse assim: este cálice é o Novo Testamento, aliança no meu sangue. Capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, Paulo diz assim: fazei isso em memória de mim. Mas aí Jesus celebrou e instituiu o novo pacto, a nova aliança. O que foi com Moisés lá no Sinai, Jesus aboliu a lei do pacto Sinai e celebrou dentro de uma casa humilde o novo pacto. Glória a Deus. Quando podem dizer amém? Amém. Se não fosse o novo pacto, nós não estaríamos aqui hoje. Porque o ministério no Antigo Testamento era exclusivamente dos levitas, da descendência da casa de Levi. Para o sumo sacerdote, da descendência da casa de Arão. E nós não somos levitas. Tem até pastor pregando por aí: o dízimo me pertence porque eu sou levita. Diga: você não é levita. Você não é Você levita. foi chamado pela misericórdia de Deus. Você foi chamado pela misericórdia Eu de não Deus. sou levita. Eu não sou levita. Eu sou chamado pela graça e pela misericórdia de Pela Deus. graça e misericórdia de Deus. Já termino, falta 15 minutos.
Quanto podem dizer amém? Amém. O novo pacto incluiu todos para o ministério. Agora vem o apóstolo Paulo e fala no capítulo 4 a respeito desse ministério. Mas que ministério? O ministério do capítulo 13. O ministério do novo pacto é o ministério do Espírito. O ministério do capítulo 4, que o apóstolo Paulo, tendo pois este ministério, não desfalecemos. Mas antes da palavra desfalecer, vem essa palavra: tendo pois este ministério pela misericórdia de Deus, não desfaleçamos. Somos ministros não pelo mérito, não porque você tem 3, 4 títulos. Não. Somos ministros porque Deus teve misericórdia e nos incluiu para o ministério. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho esse ministério, você tem esse ministério. Nós temos este ministério. E veio o apóstolo Paulo e disse: não desfaleçamos. Quando Paulo aplica a palavra misericórdia, indica sobre a proporção do ministério, o fundamento do ministério de Deus em nós. Quando ele aplica esta palavra misericórdia, Paulo não reivindica seu próprio mérito, mas o ministério é um dom imerecido. Eu não posso me julgar melhor que vocês. Não posso me classificar melhor que os irmãos. Eu sou ministro, sou missionário pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Quanto pode glorificar a Cristo? Glória a Deus, é verdade, não Senhor. desfaleçamos. Porque temos a tendência, estaremos falando isso amanhã. Por que temos a tendência de desfalecer no ministério? Porque temos a tendência, estamos em uma crise, não somente no Brasil, mas facilmente os obreiros estão entregando as congregações, estão desistindo do chamado e do ministério, como se a igreja e o ministério fosse uma coisa vulgar, algo insignificante, algo que não tem. Irmãos, com todo respeito, eu sei que é o hábito do Senhor, aguenta um pouquinho, mas diga para a pessoa que está ao teu lado: o ministério foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Glória a Deus. O ministério não foi dado por homem. Eu sempre ouço nas convenções: eu tenho que consagrar o Paulo porque eu tenho que reconhecer. Não é um reconhecimento, não é um mérito, é um chamado. Se Deus chamou, diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Outra vez: glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você vai colocar a pessoa somente porque não vai funcionar, diga para o teu companheiro: não vai funcionar. Lá na frente eles vão dar ré, vai te deixar chupando sozinho o dedo. Mas se ele estiver chamado, ele vai contigo. Amém? Ele vai contigo. Se você consagrar o homem que tem chamado de Deus, ele vai te acompanhar, ele vai ser companheiro até a morte, porque ele tem a chamada de Deus, reconhecido pelo próprio Deus. Levante a tua mão e dê um brado de glória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus. A interpretação da palavra desfalecer no original do Novo Testamento nos traz a interpretação de perder a coragem.
desistir, agir com desânimo. E o verbo usado é usado em contexto quando vem a pressão, quando vem a prova. Quando fui enviado pela igreja, por Deus e pela igreja de Presidente Prudente, o pastor Carlos Padilha me acompanhou até a cidade de Cochabamba. Fomos empossados numa terça-feira. Comprou as coisas básicas de casa para mim e para minha família. Ele voltou. Depois que ele voltou, começamos a sentir o peso e a responsabilidade. É o período, começa para nós o período da transculturação, é outro contexto. Liturgia diferente, povo diferente, culto diferente, igreja diferente. Eu não sabia o que pregar. E eu comecei a chorar sozinho. Não demonstrava para minha esposa e para minhas filhas, para não desanimar. Mas o peso, a responsabilidade, a saudade. Eu deixei uma igreja com 300 membros, 60 irmãs no círculo de oração, 45 jovens na mocidade. E começou a bater aquela nostalgia no passado, aquela saudade, aquela vontade de voltar. Eu estava em uma situação crítica emocionalmente. Mas mencionei para vocês que Deus não repreendeu a Moisés. Ao contrário, só lhe deu a responsabilidade de preparar as tábuas dos mandamentos, tal qual como Deus tinha feito, e mandou novamente ele subir lá em cima. Aí Deus mandou uma irmã, e com isso eu termino. Lá de Santo André, São Paulo, desculpe a expressão da palavra, uma irmã bem morena, simples, não sabia ler nem escrever. Ela chegou na minha casa. Eu estava sentado no sofá 3 horas da tarde. A Kézia e a Sandra, minhas meninas, com 5 e 6 anos, desceram quando ela tocou a campainha, abriu a porta ou o portão e ela entrou. Eu morava no primeiro andar, que o pastor Padilha alugou a casa e deixou a gente ali. Ela subiu, parou na porta, olhou para mim e falou assim: a paz do Senhor, irmão Júlio. Olhou para minha esposa e disse: a paz do Senhor, irmã Wanda. Olhou para minha filha e disse: a paz do Senhor, filhinha Kézia, Sandra. Me levantei e falei assim: a paz do Senhor, mas a senhora conhece a gente? Ela falou: não. E como que a senhora está chamando a minha esposa, meu nome, e das meninas pelo nome? Ela olhou bem para mim e falou assim: pastor, há 2 anos atrás, eu estava no meu quarto em Santo André, São Paulo. Eu estava orando a Deus. Aproximadamente 2, 3 horas da manhã, uma luz resplandeceu no meu quarto. E eu tive uma visão de Deus. E eu vi a tua pessoa, vi a irmã Wanda, vi a Kézia e vi a Sandra. Tal qual como eu vi vocês há 2 anos atrás, eu estou vendo agora. Glória a Deus. E Deus me disse naquela época: vai para Cochabamba, no tempo certo eu te enviarei para falar com este homem. E ela me disse: há 3 meses atrás, eu estava orando no mesmo quarto, a mesma visão que eu tive há 2 anos atrás, eu vi novamente. E Deus me disse: chegou o tempo, vai para Cochabamba. Ela chegou e ela disse: eu vim aqui porque Deus me mandou para entregar esta palavra. Primeiro, quero que tu saiba que foi Deus que te trouxe aqui. Glória a Deus. E diga: o lugar onde você está, O lugar onde foi você Deus está, que te levou. foi Deus que te levou. Aleluia. Segundo, Deus te trouxe aqui para uma missão específica. Você vai construir um templo de 3 pisos, 40 crentes, sem dinheiro, crentes pessimistas, decepcionados com missionários.
Rio de Janeiro, o pastor Túlio mandou 13 missionários. Eu sou o 14º, mas fui enviado pela igreja de Presidente Prudente. Missionários estavam desacreditados naquela igreja. Mas quando Deus trabalha, diga comigo, quando Deus trabalha, Deus é especialista em mudar situações. Deus é especialista em mudar situações. Por favor, coloca aí, irmão, o templo do PowerPoint. O PowerPoint. Glória a Deus. O irmão começou colocando aqui aquela hora. Pode seguir, PowerPoint. Pode seguir aquele PowerPoint que o irmão colocou. Quando ela falou comigo, eu não acreditei. 3 pisos, sem dinheiro. É que Deus, quando faz promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Deus fala, Ele vai cumprir. Começou a prova, começou a luta. Não vou falar para os irmãos. Pode passar. Só quero mostrar o tempo para vocês. Pode passar. O tempo era assim quando nós assumimos. Pode passar. Minha posse, pode passar. Vai passando. O tempo do pastor é sempre da glória. Aleluia. Pode passar. Irmão. Pode passar. Esse é o tempo. Deus falou. Deus prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma pausa amanhã e vou continuidade essa tempo. O ministério do Espírito é de capacidade. Você tem direito a ser examinado. Pedro se desanimou, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Foi atrás de Pedro. Elias se desanimou. Deus não abriu mão do profeta Elias. Orientou Elias como deveria. Não existe super-homem no ministério. Tendo este ministério, mais adiante Paulo classifica que tipo de vasos são os ministros. O ministério é de glória, mas o ministro é de barro, é frágil. Glória a Deus. E tem uma coisa, capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Levou o profeta Jeremias na casa do oleiro. Ele viu que o oleiro trabalhava com vasos nas suas mãos. De repente, o vaso, quem quebrou o vaso? Quem quebrou o vaso, pastor? Não foi o oleiro. Olha para o teu companheiro e diga: o oleiro não quebra vaso. O oleiro não quebra vaso. O vaso se quebrou porque o elemento é frágil. O salmista no Salmo 103 disse: Senhor, tu conheces a minha estrutura. Lembra-se que eu sou pó, eu sou frágil. Mas o oleiro, quando o vaso quebra, ele trabalha com perfeição. Glória a O oleiro Deus. não perde vaso. Assim que nesta manhã levante, ânimo. Coloquemos-nos de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Levante a mão, um brado de glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Mas diga para o teu companheiro: o oleiro está aqui. Aleluia. Pastor, estou cansado. Diga para o teu companheiro: o Espírito Santo Consolador está aqui. Oh, aleluia. Amém. Não temos pretexto justificando. Não. Não temos. Ele nos deu todo o elemento necessário para renovar. Quantas vezes, glória a Deus, Deus já não quis parar. Me bateram, não de língua, de sopro, quebraram todos os meus dentes, me ameaçaram de morte. E não são pessoas do mundo. O pastor me telefonou e disse: vou te dar 2 tiros na tua cara, vou te matar. Pastor, eu cheguei na minha casa, chorei, fiz uma análise e falei: Senhor, eu não fiz nada para esse companheiro, entrego na tua mão. Chegou o Covid, pastor. O primeiro pastor que foi naquela cidade foi o Valentão. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Abraça a pessoa que está ao teu lado e diga, e profetiza, e diga: toda arma preparada contra ti, Arma preparada contra ti não vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. tendo este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Não te desanime, não abandone o teu lugar. Aleluia. Não deixe. Essa tempestade vai passar. Aleluia. Me clama na rocha. Glória, 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 glória. Chora com teu companheiro, abrace ele e diga: Vai passar essa tempestade. Oh, fiel é aquele que nos chamou. glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus, em nome de Sim, Jesus. ó Pai, te damos graças, Senhor, Obrigado pela por tua esse palavra. Oh, Senhor, é o Senhor quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos anima. Quantos estão Graças a felizes em poder ouvir o pastor Júlio César? Glória a Deus. Ele esteve ministrando no ano passado lá na... Já ministrou na nossa convenção, Cuiabá. E esteve ministrando lá na Groa Deste, o pastor Moisés. Inclusive agora retornaram o menino Aleluia. Elverson, que trabalha ali com a igreja transcultural, né? Vai receber o pastor Júlio ali. E eu creio que se alguém aqui mais de perto interessar, numa visita dele, conversa com ele, não sei como está a agenda dele. O certo é que ele deve passar no retorno, ele vai ministrar em Barco Garças. Se não tiver outro lugar para ele ir agora, ele estará ministrando na terça-feira lá. Meu pastor Pedro, não sei se vai ter culto aqui no domingo. Quero convidar aqui o pastor Donizete, nosso conhecido de longas datas. Conheço o Donizete quando eu pastoreava aqui em Canarana, lá para 89. Ele, sempre junto com o pastor Walter Santos, estava iniciando, ele é motorista do caminhão da igreja, né? Ele é Maria Mendes, ainda está jovem, e nos alegramos pela presença dele aqui conosco. Peço que os irmãos adquiram o material do Donizete. Você tem pendrive? Não está gravado. Faz uma seleção com umas gravatas para mim, daquelas que você já sabe como é que é. Eu gosto, né?
adquira uma gravata, adquira alguma coisa, um material bíblico, um material. Donizete serve a Deus lá na cidade de Votuporanga com o pastor Enéas Padilha, né? E é itinerante, e agora está desprovido da companheira que cantava assim, fazia dupla com ele, a Maria Mendes, que não está bem de saúde, também o filho não está bem de saúde, passando pelas provações, mas de cabeça erguida, né, Donizete, servindo a Deus. Os irmãos estão felizes pela presença do pastor Donizete aqui conosco. Vamos saudá-lo com boas-vindas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai te dar vitória, Donizete. Vem as lutas, as dificuldades, a sofrer com paciência, né? Vai chegar em nome de Jesus. Dê a nossa salvação para Maria Mendes, o desejo de que ela recupere completamente, né? Glória a Deus.